lá, quinto ano. Apostila de matemática, página 109, números mistos. Observe a situação a seguir. Aí tem dois personagens aqui, né? Nossa família comprou 2 pizzas de 8 pedaços. Comemos um total de 14 pedaços, né? Porque deixa eu parar a gravação aqui um pouquinho para explicar isso aqui. Note que a pizza foi dividida em 8 pedaços. Por isso, para representar a quantidade de pizza do desenho, usamos como denominador o 8. Por que usamos como denominador o 8? Porque o 8, o denominador, que é a parte de baixo da fração, representa o todo. Representa tudo aquilo que nós temos, o total completo. Então, uma pizza tem 8 pedaços. E como foram comidos 14 pedaços, nossa fração será... Temos uma fração imprópria, tá? Porque o 14 é maior que o número 8, certo? Por que 14? Porque são 2 pizzas. 2 pizzas são 8 pedaços cada uma e foram comidos 14 pedaços. Por que 8? Porque cada pizza vem 8 pedaços. Ela vem cortada em 8 pedaços. Podemos também usar um número misto, que tem um registro de um número inteiro e um número fracionário. Então, a gente também pode usar uma fraçãozinha que ela tem... Lembra aquela atividade que nós fizemos no caderno? Um inteiro com 2/4. Então, esse daqui a gente pode registrar um número inteiro com um número fracionário. O que é um número fracionário? É um número quebrado, um número que já foi dividido. Como 14 pedaços corresponde a uma pizza inteira e 6 pedaços de outra pizza dividida em 8 partes iguais, representamos a fração pelo número misto. Por que número misto? Porque aqui nós temos o 1, que é um número inteiro, 1 inteiro e 6 oitavos. 6 foi o pedaço que foi comido e 8 é o pedaço total da pizza. Então, aqui vocês podem observar, essa pizza ela foi comida? Monteiro, olha aqui para a tia, presta atenção. Essa pizza ela não foi comida, ela está inteira. Então, por isso, esse aqui está representando 1. Representa daqui do 1 inteiro. Esse 1 representa essa pizza. Esse 6 oitavos representa essa pizza, porque a pizza tem 8 pedaços e foram comidos 6. Não, ela tem 8 pedaços e comeram 6. Professora. Oi. Alguma dúvida até aqui? O que é uma fração mista? Minha fração mista é somada, que foi somada com a pizza inteira, e o outro foi somado com os 6 pedaços que foram comidos dos 8. Exatamente, isso mesmo, Monteiro, parabéns. Uma fração mista é quando eu tenho uma parte inteira ou mais partes inteiras, tá? Eu poderia ter um monte de pizza aí. Poderia ter. Aí, como é que a gente vai fazer uma fração mista se não tiver 2 pedaços? Não entendi sua pergunta. Se a gente não tiver, tipo, se só tivesse uma pizza, como é que ia fazer uma fração mista? Uma pizza não dá para fazer fração mista. Ah, porque você já dividiu. 2 pedaços iguais. Exatamente, muito bem. Agora vamos aqui, ó. Pinte abaixo a quantidade de queijo ralado utilizada na... Peraí, deixa eu só ver só. Peraí, só um minutinho. Agora aqui, ó. Mão na massa. Página 110. Pinte nos copos abaixo a quantidade de queijo ralado a ser utilizado na receita de pão de queijo. Ai, caramba. Pintei sem querer.
Qual foi a medida utilizada para fazer o pão de queijo? Um copo e quanto? Dois copos. 2,5 copos. 2 copos? 2,5 copos. Um copo e meio. Olha aqui, Monteiro. Ó. 1,5 copos. Como é que nós vamos pintar esse 1,5 copos? Então, aqui, ó, nós temos 1,5 copos para fazer o pão de queijo. Foi utilizado de copo do queijo ralado. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar o 1 para pintar um copo inteiro. E é só a metade desse copo para representar o meio, 1,5 copos. A metade. Agora vamos para o exercício 2. Os desenhos a seguir mostram frações maiores que um inteiro. Então, quer dizer o quê? Já não vai ser mais um inteiro, vai ser um número maior que um inteiro. Pode ser 2 inteiros, 3 inteiros. Como aqui, ó. Aqui são 5 inteiros. Represente a parte colorida das figuras usando frações impróprias e números mistos. Olha só. Fração imprópria. Fração imprópria é quando nós temos o numerador maior que o denominador. E o numerador é o de cima e o denominador de baixo. Então, na fração imprópria, ele quer 5 terços. Então, eu tenho 6 quadrinhos, 6 quadrados. Quantos ele pintou? 5. De quantos? De 3, porque cada fileirinha tem 3. No número misto, o número misto é quando nós temos uma parte inteira, pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5, aí sucessivamente, com uma parte fracionada. Por isso ela se chama misto, porque ela tem uma parte inteira e uma parte que foi dividida. É como se eu tivesse 2 barras de chocolate, eu fico com uma barra de chocolate inteira e como a metade da outra. Então, essa fração ele representou como? Ele pintou uma parte inteira. Não, desculpa, eu achei que essa parte daqui era desse exercício, não é? Então, o que acontece? Como é que ficou? Na fração imprópria, ficou 5 quadradinhos pintados e de 3, porque cada retângulo tem 3 quadradinhos. No número misto, como é que ficou? Ficou um inteiro pintado. E quantos ele pintou no outro? Na parte fracionada, na parte que ele repartiu? Ele pintou 2. Ele pintou 2, mas ele pintou 2 de quantos quadradinhos? 2 de 3. Então, por isso, fica representado uma parte inteira e na outra parte, essa é a parte fracionada, dividida. Nós temos 3 quadradinhos, os 3 quadradinhos vai para o denominador, e a quantidade que ele pegou, pintou, comeu, utilizou, dividiu, foi o número 2. Então, ele pinta 2 quadradinhos. Aqui é a mesma coisa. Nós temos 3 partes inteiras, não é isso? 3 imagens, certo? Quantas partes foram divididas essa imagem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, aqui ele quer o quê? A fração imprópria. Vamos lembrar que a fração imprópria ela é o contrário. Então, nós temos 8 partes pintadas e a parte de cima vai ser a parte maior. Quantas partes pintadas foram ao todo? Vamos contar. Então, quantas partes pintadas foram? Então, aqui na fração imprópria, o que a gente tem que lembrar? Ela é imprópria. Vamos colocar assim na nossa cabeça que faz de conta que ela está errada. Ela não está errada, mas é só um termo para a gente poder entender. Por que a professora está falando que ela pode estar errada? Porque o certo, né, o normal seria uma fração própria, é um numerador com um número igual ou... esqueci a palavra, gente, espera igual ou menor que o denominador. E a fração imprópria, ela é imprópria, ela é o contrário.
O numerador, ele é maior e o denominador menor. Então, aqui, o que ele está querendo saber? Na fração imprópria. Quantas partes foram divididas? 8 partes. Quantas partes foram pintadas? Aqui eu tenho 8. 8 mais 8, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, eu pintei 21 partes dessas imagens. Agora, ele quer saber o número misto. O número misto, ele representa o quê? Os inteiros. Quantos inteiros eu tenho aqui, quinto ano? 2 inteiros. E 5 oitavos? Exatamente, Alice. Muito bem. Parabéns. Eu vou deixar o próximo exercício para vocês resolverem sozinhos. 5 oitavos. Então, só para a gente recapitular os termos das frações. Frações equivalentes são aquelas frações que elas equivalem, que elas são iguais. As frações próprias, geralmente o numerador é igual ou menor que o denominador, que é o que vai embaixo. As frações impróprias é o que acontece nesse caso. Numerador maior e denominador menor. E as frações mistas, está falando mista, misturado, número inteiro com número dividido, com número fracionado, com número repartido. Tá? Então, esse daqui, vocês acertaram o resultado, estão de parabéns. Eu tinha posto... Aqui, agora, é a mesma coisa que nós vamos fazer. Número misto para fração. Lembra que número misto é número misturado. Eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionada. Tá? Então, o número misto, 2 inteiros e 3 quartos, pode ser representado por 2 inteiros e 3 partes de um inteiro dividida em 4 partes iguais. E observe a representação dessa figura. Então, o 2, aqui, ó, 2 inteiros, 1. Eita. 1 inteiro, 2 inteiros, que seria esse número aqui. É representado por 3 partes de um inteiro igual. Então, aqui nós temos um quadrado dividido em 4 partes. Então, ele foi dividido em 4 partes. Aqui é o número misto. 4 partes. E quantas partes foram pintadas? 3 partes. Dividimos o inteiro em 4 partes. Temos 4 mais 3, que é igual a 11 partes pintadas. Podemos notar que essa numeração aqui, ó, 2 inteiros, 3 quartos é igual a 11 quartos. Essa fração aqui ela é chamada de fração o quê? Quando o numerador é maior? Quando temos somente um número misto para representar na forma de fração, fazer o desenho pode ajudar na transformação. Para cada número misto indicado, escreva a fração imprópria correspondente e represente-a por meio de desenho. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar essa fração aqui. Se ele está falando 2 inteiros e tem uma parte fracionada, então eu preciso desenhar 4. 4 não, desculpa, 3. Então, o que eu preciso pensar? Se eu tenho um número misto, aqui ele está falando que eu tenho 2 partes inteiras. E essas partes inteiras, elas foram divididas em quantas partes cada uma delas? Em 4 partes. Então, eu vou desenhar 3 retângulos. Por que eu vou desenhar 3 retângulos? Porque se eu tenho esse número aqui inteiro e mais uma parte fracionada, então eu preciso de 3. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar 2 partes inteiras. Esses retângulos foram divididos em 4, porque o denominador, ele está falando quantas partes eu preciso dividir. E da parte fracionada, quantos quadradinhos eu vou pintar? Apenas 1. Aqui é a mesma coisa. Aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai representar como fração imprópria.
Quantos quadradinhos foram pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram pintados 9 quadradinhos. E esses retângulos foram divididos em quantas partes? 4. Aqui é a fração imprópria, porque o número de cima é maior e o de baixo menor. Esse aqui eu fiz como exemplo para vocês. Agora eu quero que vocês façam esse. Se aqui eu tenho 5 inteiros, olha aqui, prestem atenção, olha aqui para a lousa, para o computador. Se aqui eu tenho 5 inteiros e mais uma parte, quantos quadradinhos eu preciso fazer aqui? 6. 6. Porque 5 inteiros, então 5 partes eu não peguei nada, eles estão lá inteiros, intactos. Só da outra parte que eu peguei, ó, 2/3 que eu peguei, 2 partes de 2. Então, tentem fazer aí. Escreva as frações a seguir em forma de número misto. Para vocês conseguirem fazer essas frações aqui, a proposta desse exercício é vocês fazerem desenho. Então, vocês vão fazer os desenhinhos. Com quantas partes cada retângulo tem que ter? Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, escreva as frações a seguir em forma de número misto. Primeiro, a gente vai fazer em forma de desenho para poder compreender o exercício e depois escrever número misto. Eu preciso pegar alguma quantidade, preciso ter 8, o número 8, e dividir ele em 3 partes. Então, vamos pensar assim, ó, vamos fazer 2 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós queremos 8, não dá. Então, nós teremos que fazer mais um quadrado. 3, 6, 7, 8, 9. Passou 1, mas é o que se enquadra, é o que se aproxima. Porque se eu desenhar outro quadrado, vai dar mais, então não faz sentido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Isso. Aí, o que a Alice fez? Ela veio contando até dar o número 8. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ela veio pintando. Ela precisava pintar, ó, quantos quadrados vocês precisam pintar? 8. Então, ela pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora a gente vai fazer o número misto. Ela pintou 8 quadradinhos. Em quantas partes eles estavam divididos? 3. Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês vão desenhar os quadradinhos, dividir ele em partes iguais, que se aproxime do 5 ou de 5. E aí, vocês vão continuar o exercício, eu vou auxiliando vocês, vamos ver se vocês conseguiram compreender. Ai, gente, desculpa, aqui é número misto. Aqui o que eu fiz? Eu representei novamente a fração, número misto. Então, aqui, número misto. Quantas partes inteiras eu tenho? 2. Eu tenho 2 partes inteiras. Espera aí que não está indo. Eu tenho 2 partes inteiras. Então, a parte inteira ela vem na frente. Recapitulando. 2 partes inteiras. Eu falei errado da outra vez. São 2 inteiros. E aqui também já errei de novo, porque não vem esse risco da fração, porque é inteiro. Eita. Espera aí. Tá difícil aqui. A professora ainda não se adequou a essa modernidade. São 2 inteiros. E essa parte aqui fracionada, que é o número misto, quanto vai dar? Eu tenho 3 partes, ela foi dividida em 3 partes, mas eu só pintei 2. O número inteiro sempre vem na frente. Recapitulando, porque aqui é uma fração mista, porque nós temos o número inteiro. O que significa esse número inteiro? Quer dizer que essas 2 partes não foram mexidas, elas estão lá inteirinhas. É como se eu tivesse esse lápis, ele não está dividido no meio, ele está inteiro. E é como se eu tivesse esse lápis e essa caneta, estão inteiros. Agora, se eu pego essa caneta aqui, ó, e corto ela ao meio, ela já não estaria inteira, ela estaria quebrada, ela estaria fracionada.
Então, 2, e por isso é misto, porque eu tenho duas partes inteiras que não foram mexidas, e a outra parte que ela também estava inteira. Mas em um determinado momento ela precisou ser dividida, precisou ser fracionada. E aí, na fração, que é a parte da divisão, alguma parte que foi dividida a gente chama de número misto, tá? Porque tem as duas formas, inteiro e dividido. Vamos pegar o caderninho de matemática, que eu vou passar uns exercícios com essas fraçõezinhas para fixar o conteúdo, tá bom? Exercício 2 do caderno, tá lá. O que vocês têm que fazer no exercício 2 do caderno? Vocês têm que... Tá compartilhando essa parte também? Do exercício? Tá. O que vocês vão fazer no exercício 2 do caderno? Transforme cada número misto em fração imprópria. Exercício da letra A, 2 inteiros e 1/3. O que a gente faz primeiro? A gente escreve o 2 inteiros mais 1/3. Aí a gente sabe que nós temos 2 inteiros, certo? 2 inteiros aqui. Quantas partes precisam ser divididas esses 2 inteiros? 3 partes. Então, nós vamos dividir em 3 partes esses 2 inteiros. Tem que ser uma divisão correta, né? Que eu aqui na lousa eu não consigo pintar, né? No computador. Então, se são 2 inteiros, eu vou pintar esses 2 todinho, inteiro. Não passando ali igual eu passei. Pintei inteiro. Só que eu tenho uma parte que é fracionada, essa parte aqui. Então, eu vou desenhar a terceira parte. Também em quantas partes divididas? Em 3 partes divididas. Mesma coisa. Só que quantas partes eu vou pintar? Uma só. Uma parte dessa daqui. Agora eu preciso transformar em fração imprópria. Como é que eu vou transformar em fração imprópria? Então, aqui vamos transformar essa fração imprópria. Para eu transformar em imprópria, eu preciso fazer esse desenho. Então, ó, eu tenho 3, 6, 7, 9 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu pintei? 7. Na parte de baixo, 7. E quantas partes de baixo eu peguei? 1. Então, ela se tornou uma fração imprópria, por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. É isso que vocês vão fazer no exercício 2. Esse aqui é o que vocês vão fazer no caderno de matemática, número misto. Escreva o número misto correspondente a 1 inteiro e 2/6. Em forma de algarismo, vocês vão colocar o número 1, 2/6 e assim sucessivamente. Aqui, transforme cada número misto em fração imprópria, que é o exercício que eu expliquei anteriormente a essa tela. Você vai fazer os desenhinhos, pintar e transformar em fração imprópria. Como o exercício 2 da página de matemática da apostila explica. É o mesmo exercício, só que agora vocês vão fazer com outros números no caderno.